Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. Rudá Hit, quarta-feira quente, reunião entre PT e PMDB em Brasília para definir o rumo da eleição municipal em Belo Horizonte. Pois é, essa reunião acabou saindo faísca para tudo quanto é lado, tiroteio geral, o famoso fogo amigo, né? Na saída da reunião entre o Leonardo Quintão, Rui Falcão e petistas de Minas Gerais, Rogério Correia, deputado estadual, ameaçou até de expulsão Reginaldo Lopes, deputado federal, presidente do PT em Minas, caso ele insista na aliança com o PSDB no processo de reeleição do Márcio Lacerda. O que eu acho que tem de mais interessante aí é uma cultura, é a gente analisar uma cultura do PT, onde o maior inimigo da sigla é ela mesma, né? Isso vem de longe, viu? Problemas dentro da própria legenda. E como é que fica essa composição? O PMDB diz que mantém a costura, mantém o casamento com o Márcio Lacerda, o PT também, mas querem o PSDB afastado. Pois é, essa que é a questão mais singular. Todos querem um casamento. Todo mundo quer um lugar lá, quer ser padrinho, ou quer estar no altar, todos querem. O problema não é exatamente o casamento está garantido. O problema é justamente o PT. Por isso que eu acho que a nossa análise, até para auxiliar o ouvinte a entender melhor o que está acontecendo, por que essas reuniões, porque cá entre nós, do PMDB, não há necessidade nenhuma de uma reunião como essa, nem para o PSB, nem para o PCdoB, toda a gama de partidos que vão apoiar Márcio Lacerda. O que interessa, essa reunião interessa, é justamente para jogar para a plateia as facções internas do PT. Claro que a reunião ontem teve um significado, além desse tema importante, porque o nome de Leonardo Quintão é o tempo inteiro ventilado, porque ele aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de votos, que obviamente tudo vai mudar no próximo ano, mas de qualquer maneira ele aparece sempre em segundo lugar, e há essa preocupação do PMDB acabar lançando o candidato. Nesse sentido, a reunião de ontem foi importante para começar a consolidar de vez uma candidatura que é quase única, pelo que a gente está percebendo. Agora, o problema é o PT. E essa história do fogo amigo do PT é antiga, vem das correntes internas, as organizações clandestinas, algumas delas ajudaram a formar o PT, vem da história da esquerda desde o Partido Comunista Brasileiro, quando foi criado nos anos 20, a farta documentação, inclusive publicada em livros, por um historiador chamado Edgar Carone e outros autores, que mostra como que essas organizações têm uma tradição de resvalar em questões pessoais. Falam que é debate de ideias, mas o que a gente percebe como ocorreu ontem no final da reunião em Brasília, é o que menos conta é a ideia, né? Bom, e a situação é complicada, inclusive em São Paulo, por exemplo. Parte do partido quer a Marta Suplicy como candidata, outros querem o Haddad como candidato. Quer dizer, não é exclusivo de Belo Horizonte, não é exclusivo de Minas Gerais isso, né, Rodar? Não, isso é uma cultura. É uma cultura interna da esquerda. Lá em São Paulo é muito parecido com o que ocorre aqui. O nome definido pelo Lula e por toda a direção do partido é o ministro Fernando Haddad. Agora dizem lá que eles estão tentando achar uma saída honrosa para Marta Suplicy. Eu não vejo nenhuma saída, muito menos honrosa. Ainda mais para Marta Suplicy, que é um vulcão. Agora, isso ocorre em toda a esquerda brasileira. Veja o caso, por exemplo, do PSOL. O PSOL mal foi criado, tem 5 correntes. Plínio de Arruda Sampaio brigou violentamente com a Heloísa Helena, e a Heloísa Helena acabou se recolhendo no estado dela em Alagoas. Isso é a coisa mais comum na esquerda, é uma cultura da esquerda brasileira que vem desde o início do século passado, em que as disputas caem sempre nesse jogo público, não se lava roupa suja em casa e acaba resvalando na questão pessoal. Veja que no caso específico do PT, há uma espécie de tentação das lideranças do PT de se tentar fazer todo o debate pelas páginas dos jornais, quando não entram diretamente nas colunas de artigos de grande imprensa, em que eles acabam escrevendo o artigo atacando o outro. É algo muito estranho que talvez Freud explicasse, embora hoje ele já esteja morto, né? Tá certo. E essa quantidade enorme de divergências internas, isso pode fragilizar o partido?
Olha, a história demonstra que, por incrível que pareça, ele não fragiliza tanto do ponto de vista eleitoral. Talvez porque o sistema partidário brasileiro seja muito frágil, talvez porque os brasileiros fiquem na plateia assistindo essas brigas como se